Os Simpsons estreou em 1989 e ao longo de mais de 30 temporadas criou centenas de personagens que passaram pela vida da família mais famosa da televisão. Mas nem todos ficaram. Alguns sumiram por razões técnicas, outros por tragédias reais fora das telas e alguns foram simplesmente apagados pelo tempo. Hoje, vamos revisitar 10 desses personagens esquecidos, entender por que desapareceram e descobrir o legado que deixaram para trás. 10. Herbert Powell, o meio-irmão pródigo. Dublado por Danny DeVito, sua primeira aparição foi no 15º episódio da segunda temporada. Imagine descobrir que você tem um irmão mais velho, bem-sucedido, rico e morando em Detroit. Para Homer Simpson, isso aconteceu de verdade, ou pelo menos tão verdade quanto Springfield permite. Herbert Herb Powell é filho de Abe Simpson, fruto de um relacionamento passageiro com uma profissional do amor. Diferente de Homer, Herb foi dado para adoção logo após o nascimento e cresceu em uma família bem rica. Com talento e determinação, tornou-se dono da Powell Motors, uma das maiores montadoras de automóveis do país. Quando Herb finalmente encontra a família Simpson, a emoção é genuína. Ele não se importa com a falta de sofisticação de Homer. Pelo contrário, vê no irmão exatamente o que precisava, a voz do americano comum. Sua grande ideia foi colocar Homer no papel de designer do carro perfeito para o povo. O resultado? Um monstro sobre rodas com buzina de palhaço e um compartimento especial para Maggie. Um desastre comercial épico que faliu a empresa inteira. Mas a história de Herb não termina aí. Ele voltaria anos depois, sem um centavo, mas com uma faísca de genialidade. Com a ajuda de Maggie, ele inventou um aparelho capaz de traduzir os sons de crianças em palavras compreensíveis para adultos. Um produto revolucionário que o tornou milionário novamente. Herb fez as pazes com a família, abraçou Homer e desapareceu. Uma secretária eletrônica na 24ª temporada sugere que ele pode ter perdido a fortuna de novo. Bem, que tal meu irmão? Ele é rico. Oi, aqui é Herb Powell. Eu tô pobre de novo. Mas... E talvez seja exatamente isso que o mantém longe. Um ciclo eterno de ascensão e queda que Springfield, por algum motivo, nunca mostra ao espectador. 9. Larry Burns, o filho indesejado. Dublado por Rodney Dangerfield, sua primeira aparição foi no 4º episódio da 8ª temporada. O Sr. Burns é o homem mais poderoso de Springfield, frio, calculista, praticamente imortal de tão velho. Mas até ele tem segredos e Larry Burns é um deles. Filho legítimo concebido em 1939, Larry é tudo que seu pai não é. Barulhento, vulgar, sem filtro algum, com um humor autodepreciativo que só faz sentido quando você sabe que é dublado por Rodney Dangerfield, o rei da comédia do tipo ninguém me respeita. E ali estava a graça. Larry não conseguia respeito nem do próprio pai bilionário. O episódio acompanha Larry tentando se inserir na vida de Burns, passando por jantares formais, visitas à usina e situações cada vez mais constrangedoras. No final, os dois chegam à conclusão óbvia. São mundos completamente incompatíveis. Larry vai embora sem drama e o espectador fica com aquela mistura de alívio e melancolia. Com a morte de Rodney Dangerfield em 2004, a produção tomou uma decisão respeitosa. Larry não seria dublado por outra pessoa. Seu talento era único, inimitável. Então o personagem foi aposentado, mas não totalmente apagado. Larry ainda aparece como figurante silencioso em cenas de multidão, um easter egg para os fãs mais atentos. Se você pausar o episódio certo no momento certo, vai encontrá-lo lá, sorrindo para ninguém. 8. Jay Sherman, o crítico indesejado. Dublado por Jon Lovitz, sua primeira aparição foi no 18º da 6ª temporada. Nem todo crossover é bem-vindo. Jay Sherman, protagonista da série animada The Critic, chegou a Springfield para ser jurado de um festival de cinema local e virou símbolo de uma das maiores brigas dos bastidores da série. Matt Groening, criador de Os Simpsons, odiou o episódio. Para ele, era propaganda barata de outra série da Fox disfarçada de conteúdo criativo. Sua reação foi tão intensa que ele chegou a remover seu próprio nome dos créditos daquele episódio, um gesto sem precedentes na história do programa. Apesar de toda a controvérsia, o público adorou Jay Sherman. Sua arrogância intelectual, seus comentários ácidos sobre cinema e sua frase característica "It stinks" conquistaram os fãs. Ele reapareceu em episódios posteriores, geralmente em situações absurdas, internado em hospitais psiquiátricos, envolvido em caos coletivo ou simplesmente existindo na periferia do caos de Springfield. Jon Lovitz, seu dublador, permaneceu vinculado à série por anos, interpretando outros personagens como Art Ziff, o namorado pomposo de Marge no colégio. Mas Jay Sherman ficou congelado no tempo, um personagem que só existiu por força de uma parceria comercial e que, ironicamente, se tornou mais memorável do que muitos que foram criados com toda a intenção do mundo. 7. Frank Grimes, o inimigo de Homer.
Dublado por Hank Azaria, sua primeira aparição foi no 23º episódio da 8ª temporada. Todo mundo já sentiu a sensação de ver alguém completamente incompetente ser recompensado pela vida, enquanto você, que trabalha duro e faz tudo certo, fica para trás. Frank Grimes era essa sensação personificada. Grimes foi introduzido na série como um homem que construiu tudo sozinho. Saiu de uma infância de extrema pobreza, se educou por conta própria, conquistou diplomas com esforço genuíno e chegou à usina nuclear de Springfield cheio de esperança. O problema? Tinha Homer Simpson como colega. Homer, que dorme no trabalho, causa acidentes e de alguma forma sempre sai ileso, virou o espelho da injustiça cósmica para Grimes. Quanto mais ele tentava expor a incompetência de Homer, mais a sorte blindava o vizinho sortudo. A situação foi escalando até o ponto de ruptura. Em um ato de desespero simbólico, Grimes pegou em fios elétricos sem proteção, imitando Homer num gesto de desafio, e morreu eletrocutado. No velório, Homer dormiu e roncou, e a plateia riu. Nesse momento... Muda de canal, Marge. Esse é o nosso Homer. É um dos finais mais sombrios e mais inteligentes da história da série. Grimes não foi um vilão, foi uma vítima do universo absurdo de Springfield. Seu legado continuou através do filho, Frank Grimes Jr., que tentou vingar a morte do pai atacando Homer na 14ª temporada. E em episódios de Halloween, o próprio Grimes aparece como fantasma, ainda com raiva, ainda sem respeito, ainda perdendo para Homer de alguma forma. 6. Hank Scorpio, o vilão adorado. Dublado por Albert Brooks, sua primeira aparição foi no 2º episódio da 8ª temporada. Existe um consenso quase universal entre os fãs. Hank Scorpio é o melhor personagem de um único episódio em toda a história da animação ocidental. E não é exagero. Scorpio é CEO da Globex Corporation e tecnicamente um supervilão tentando dominar o mundo. Mas ele também é o chefe mais atencioso, generoso e humano que Homer Simpson jamais teve. Tinha reparado nesse escritório. E por que deveria? É o meu? Tem açúcar por aqui? Açúcar, claro. Pronto. Desculpe por estar assim, soltinho. Quer leite? Não. Ele se lembra do nome dos funcionários, dá abraços, pergunta sobre a família e, nas horas vagas, incendeia pontes com lança-chamas enquanto dá conselhos de carreira. A genialidade do personagem nasceu da improvisação. Albert Brooks, ator, comediante e roteirista de primeira linha, não seguia o script. Ele criava as falas na hora, com um naturalismo tão absurdo que os animadores mal conseguiam acompanhar. Cada linha nova exigia ajustes na animação, o que tornou a produção do episódio um desafio caótico e maravilhoso. Os produtores tomaram uma decisão difícil após o episódio. Scorpio não voltaria, não por falta de interesse, mas por respeito à perfeição. Trazê-lo de volta significaria arriscar diminuir o que foi criado. Quando Albert Brooks retornou à franquia para dublar o vilão do filme dos Simpsons em 2007, era claramente outra personagem. Scorpio ficou intocado, eterno, perfeito como estava. 5. Fat Tony, a troca de identidade. Dublado por Joe Mantegna, sua primeira aparição foi no 4º episódio da 3ª temporada. Fat Tony é o chefe da máfia de Springfield e por décadas foi um dos personagens recorrentes mais amados da série. Mas existe uma reviravolta que poucos fãs perceberam. O Fat Tony que existe hoje não é o original. O primeiro Fat Tony, Marion Anthony D'Amico, morreu de ataque cardíaco na 22ª temporada. A causa? Descobriu que Homer estava disfarçado como informante do FBI dentro da organização. A traição foi demais para o coração do velho chefão. Em seu lugar surgiu Fit Tony, primo magro e atlético. A piada era óbvia. Fit Tony era tudo que o nome prometia. Saudável, em forma, disciplinado. Tony Gordo! Não, sou o primo dele de San Diego, Tony Sarado. Mas o estresse da vida criminosa é cruel. Semana após semana, Fit Tony foi cedendo aos vícios da cadeira de chefe. Jantares pesados, estresse constante, decisões impossíveis. E gradualmente, sua silhueta foi mudando até se tornar fisicamente idêntica à do primo morto. Springfield, em sua sabedoria coletiva, decidiu simplesmente continuar chamando-o de Fat Tony. Afinal, para que complicar? Joe Mantegna continua dublando o personagem com a mesma elegância de sempre, mas tecnicamente o Fat Tony original está morto e o atual é um impostor que herdou o nome, o cargo e o peso, literalmente. 4. Dr. Marvin Monroe, o mistério médico. Dublado por Harry Shearer, sua primeira aparição foi no 4º episódio da primeira temporada. O Dr. Marvin Monroe foi o primeiro terapeuta de Springfield, responsável por tentar salvar a saúde mental de uma cidade que claramente não tinha salvação.
Ele cobrava fortunas, prometia resultados e, na maioria das vezes, saía dos atendimentos tão perturbado quanto os pacientes. Seu desaparecimento da série foi lento e misterioso. Referências à sua morte começaram a aparecer, lápides aqui, hospitais listando seu nome entre os falecidos ali. Os fãs especularam por anos. A realidade era mais simples e mais humana. Harry Shearer, seu dublador, achava a voz rouca e grave do personagem fisicamente dolorosa de executar por longos períodos. Don't be ridiculous. You will be cured, but it's going to require somewhat more unorthodox methods. Uma voz que começou como piada virou um problema real para as cordas vocais. Monroe fez uma breve reaparição surpresa na 15ª temporada, alegando que estava apenas muito doente. A piada foi bem recebida, mas não virou tendência. Hoje, o Dr. Monroe é oficialmente considerado falecido na cronologia da série, e sua ausência serve como memória afetiva dos primeiros anos do show, quando Springfield ainda estava descobrindo seus próprios limites. 3 e 2. Troy McClure e Lionel Hutz. Dublado por Phil Hartman, Troy McClure teve sua primeira aparição no 13º episódio da 2ª temporada, e Lionel Hutz no 10º episódio da 2ª temporada. Troy McClure era o ator de segunda linha de Springfield, sempre se apresentando com aquela frase memorável: "Você deve se lembrar de mim de..." seguida de títulos absolutamente improváveis de filmes e comerciais. Eu sou Troy McClure. Podem se lembrar de mim em filmes como Grito e Uma e Lá Vem a Guarda Costeira. Ele era a sátira perfeita da Hollywood decadente. O rosto bonito sem substância, disposto a fazer qualquer coisa por cachê, sorrindo para câmeras que há muito tempo haviam parado de apontar para ele. Lionel Hutz, por sua vez, era o advogado que Springfield merecia. Incompetente, desonesto, criativo nos limites éticos e absolutamente dedicado ao cliente enquanto o dinheiro durava. Seus escritórios funcionavam em cabines telefônicas. Seu cartão de visitas tinha manchas. Sua jurisprudência era, na melhor das hipóteses, imaginativa. Os dois personagens tinham algo em comum além do dublador. Eram hilários em qualquer cena. Phil Hartman conseguia fazer o absurdo soar completamente natural, com uma leveza que transformava até o roteiro mais simples em algo memorável. Em maio de 1998, Phil Hartman foi assassinado por sua esposa em Encino, Califórnia. Tinha 49 anos. A decisão da equipe foi imediata e definitiva. Troy McClure e Lionel Hutz seriam aposentados permanentemente. Não porque não houvesse outro ator capaz. Havia. Mas porque o talento de Hartman era insubstituível no sentido mais profundo da palavra. Tentar recriar aquelas vozes seria diminuir o que foi feito. O silêncio desses personagens é um tributo que dura até hoje. Cada vez que Springfield precisaria de um ator sem escrúpulos ou de um advogado duvidoso, a série cria um personagem novo, em vez de apagar o que Hartman deixou. 1. Edna Krabappel, a despedida final. Dublada por Marcia Wallace, sua primeira aparição foi no 2º episódio da 1ª temporada. De todos os personagens desta lista, Edna Krabappel é o mais humano. Não apenas porque estava na série desde o primeiro episódio, mas porque sua história é um arco completo. Solidão, resistência, amor tardio e, por fim, paz. Professora da 4ª série, Edna era o alvo favorito de Bart, mas ela raramente perdia. Sua risada cínica, seu olhar cansado e sua capacidade de sobreviver a décadas de Springfield tornavam-na muito mais do que uma antagonista cômica. Era uma mulher real dentro de um universo cartunesco. Por anos, Edna namorou, sofreu decepções e enfrentou a solidão com uma dignidade discreta. Então, em uma das viradas mais inesperadas da série, ela se casou com Ned Flanders, o vizinho beato, viúvo e gentil. Era uma combinação improvável que funcionou de forma emocionante. O ceticismo dela suavizado pela bondade dele. O rigor dele equilibrado pela irreverência dela. Marcia Wallace dublou Edna por mais de 20 anos. Em outubro de 2013, ela morreu de pneumonia, complicada por câncer de mama. Tinha 70 anos. A série poderia ter recasteado o papel. Não o fez. Em vez disso, os roteiristas fizeram algo raro na televisão. Deixaram a personagem morrer junto com sua dubladora e mostraram o luto de Springfield. Bart foi visto em silêncio, olhando para a janela da sala de aula vazia. Ned Flanders carregou o peso da perda com aquela gentileza dolorosa que só ele sabe ter. Em 2021, a série usou gravações de voz arquivadas de Marcia Wallace para dar um último adeus a Edna. Um fechamento digno, construído com o que ela mesma deixou gravado antes de partir. Sinto saudade dessa risada. Eu também sinto.